dia, amigos, bom dia, irmãos. Eu sou o pastor Herbert Cordeiro, da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, da rede de pequenos grupos de casais. Eu quero compartilhar com vocês hoje um texto da Palavra de Deus contida na carta de Pedro, capítulo 1, verso 14. Fala assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Como filhos obedientes. Pedro nos é muito claro, já nos chama de filhos obedientes, já pressupõe que sejamos filhos obedientes. É interessante porque a coisa que um pai mais quer é que seus filhos sejam obedientes. O apóstolo Pedro faz essa consideração interessante porque ele considera já, ou ele gostaria de que nós fôssemos filhos obedientes. Este é o desejo que ele tem, este é o desejo da palavra de Deus, esse é o desejo da vontade de Deus. Portanto, a primeira lição que podemos tirar a partir deste texto é que devemos ser filhos obedientes, filhos de Deus obedientes, obedientes à sua vontade, a sua vontade que está contida na sua palavra. Mas ele continua ainda, e ele nos diz que não vivamos conforme paixões que nós tínhamos anteriormente. E é importante a gente entender, a gente lembrar que naturalmente o homem vive por seus impulsos, vive impulsos pessoais, vive desejos pessoais, vive procurando fazer aquilo que agrada apenas ao seu coração. De forma às vezes até egoísta, de forma às vezes até a atender os seus próprios interesses. O homem pecou e este pecado afastou o homem de Deus, impedindo que o homem consiga ver claramente qual é a vontade do Senhor nosso Deus. O pecado nos afasta de Deus. E então, aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo, que ainda não conhecem a sua palavra, que ainda não tiveram esta proximidade, ficam impedidas de ver qual é a vontade de Deus. Para ver a vontade de Deus é preciso que o Espírito Santo venha habitar em nós. Para que o Espírito Santo habite em nós, é preciso que Jesus Cristo faça morada em nosso coração, para que Jesus Cristo seja aceito como nosso Salvador e como nosso Senhor. Não sabem para onde ir, a não ser que eles conheçam profundamente a vontade de Deus. E este conhecer profundamente a vontade de Deus vem por abrir o nosso coração para que o Senhor venha fazer morada. Em segundo lugar, antes de conhecer o Evangelho, nós não temos esta capacidade de ver, de visualizar a vontade de Deus. O homem precisa conhecer. E aí eu queria colocar uma outra coisa importante, que é que eu preciso também compartilhar com os meus filhos, com a minha família, com os meus amigos, qual é a vontade de Deus. Eu preciso compartilhar com eles a palavra de Deus, a mensagem que a palavra de Deus pode trazer para a vida deles. Esta é uma outra obrigação que filhos obedientes precisam praticar para fazer aquilo que Deus quer, para agradar a Deus. Nós já não somos mais ignorantes. Ele continua no mesmo texto dizendo, quando ainda estavam na ignorância. Nós já vivemos na ignorância, já vivemos antes de conhecer Deus como nosso Salvador e de abrir o nosso coração para realizar a vontade de Deus. Nós não somos mais ignorantes. E a responsabilidade nossa então aumenta. Porque nós já temos a vontade de Deus registrada e temos acesso a essa palavra. Se nós não conhecermos a verdade, a vontade de Deus, como iremos viver na vontade de Deus? Então, semanalmente, você pode assistir o culto, você pode participar de uma escola bíblica dominical, você pode estudar a palavra individualmente, você pode fazer um curso, pode fazer um discipulado. Há tantas formas de, sistematicamente, regularmente, você está em contato com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Nós temos a possibilidade no nosso país de ter uma Bíblia em nossa casa, em nosso telefone, pela internet. Nós temos acesso com muita facilidade à palavra de Deus. Nós que já fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, então temos uma responsabilidade a mais, porque nós já conhecemos a palavra, já conhecemos a vontade de Deus.
E esta responsabilidade, ela vem junto com a salvação, ela vem junto com a representação daquilo que Deus quer, que é o nosso testemunho. Nós precisamos então não mais viver como vivíamos na ignorância, como vivíamos antes de conhecer a palavra de Deus. Viver em testemunho, viver uma vida em busca da santidade, viver uma vida que honre o nome de Filho de Deus. Então, meus irmãos, eu queria encerrar esse momento lembrando a vocês que em Romanos, no capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo nos diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Então, nós já conhecemos a palavra, sabemos a vontade, sabemos que ela é boa, que ela é agradável, que ela é perfeita. Não podemos viver longe da vontade de Deus. Não podemos viver não obedecendo a palavra de Deus. Então eu queria que você, durante esses dias em especial, que a gente está com mais tempo em casa, com mais tempo disponível, que você invista um pouco do seu tempo na leitura, na oração, para que cada dia você esteja mais dentro da vontade de Deus, fazendo e obedecendo aquilo que Ele deseja para a sua vida. Muito obrigado, Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer porque a tua palavra nos ensina, nos mostra, nos alerta, nos exorta a fazer aquilo que tu queres. Este é o desejo que também nós temos de fazer a tua vontade. Nos ajuda, por favor. Em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Bom dia, Deus te abençoe.